E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Vou trazer hoje, pessoal, um pequeno review do Citroën C3 1.0 manual, versão intermediária. A única diferença dele para a versão mais básica é essa tela aqui multimídia de 10.1 polegadas. E vou trazer algumas impressões, alguns pontos que eu achei que deixou a desejar. E eu quero trazer para vocês conhecerem alguma coisa antes de tomar qualquer decisão de compra. Uma coisa que me chama a atenção, na hora que vai ligar o carro, você tem que ir no primeiro nível aqui, antes de dar partida, para que ele possa acionar todos os componentes eletrônicos. Pessoal, com o carro acionado, o que a gente já percebe? Um ruído bastante elevado no interior da cabine, graças a esse motor Firefly. Ele é um motor um pouco ruidoso e, especialmente nesse modelo aqui, ele transmite bastante vibração para dentro da cabine e um ruído acima do esperado. Outra primeira impressão, o volante é muito macio, tá? Muito suave a condução, essa direção elétrica. E ela é progressiva, né? À medida que aumenta a velocidade, ela vai também aumentando o peso dela. O câmbio eu achei um pouquinho impreciso, principalmente no engate da ré. Não é um câmbio tão preciso quanto, por exemplo, de um Polo. Mas enfim, funciona bem. Só que às vezes eu tive alguma dificuldade de engate da ré, por exemplo. Arranhar a ré, uma coisa meio que normal desse carro. O que a gente pode perceber, pessoal, em termos de acabamento, é um carro espartano. Você pode ver esses materiais aqui, esses plásticos. São plásticos muito simples e toda a cabine interna dele é feita desses plásticos, né? O acabamento. Nas portas também não tem nenhum material emborrachado, nem nada. Mas o design eu achei legal, né? Tem esses detalhes aqui, esses pontinhos bem interessantes. Essa parte frontal aqui, pessoal, do painel é bem curta, como vocês estão vendo aqui. Então isso favorece o espaço interno. Uma coisa que não decepcionou é o ar-condicionado. Realmente ele gela muito bem. Ele é mais do que suficiente para refrigerar a cabine, até em dias mais quentes. Funciona bastante bem, tá? Os controles são os mais simples possíveis, como vocês estão vendo aqui. Você só tem uma entradinha USB, uma entrada aqui do acendedor de cigarros. E você tem bastante porta-trecos, né? Local para você colocar o celular. Um ponto positivo desse carro, bastante positivo, é a posição de dirigir, tá? A posição de dirigir dele é muito boa, bem alta. Inclusive o banco ele tem regulagem e é quase que uma regulagem infinita, porque ele vai subir até quase o teto do carro. Então a regulagem dos bancos também é muito boa. O tecido dos bancos tem uma firmeza média, então geralmente não vai incomodar, apesar de que não são bancos grandes que te abraçam muito, mas são bancos ok. O tecido também é confortável. Esse carro aqui, pessoal, está com 32, quase 33 mil quilômetros e até o momento ele não faz barulhos de plásticos, ruídos internos. Então, aparentemente, a montagem do carro tem uma boa qualidade. A questão da engenharia e da montagem dele realmente não deixam a desejar, tá? Aqui os espelhos retrovisores têm um controle interno aqui, como vocês estão vendo, bem simples. Em relação à sensibilidade de acelerador e freio, uma sensibilidade boa, ele responde bem, tá? Mas o desempenho é compatível com o carrinho 1.0, desempenho apenas suficiente para uso na cidade ou para viagem, porém sem achar que você vai conseguir ultrapassar um caminhão com muita facilidade. Outra coisa que me chamou a atenção também negativamente
é a posição dos controles, né, do carro. Por exemplo, eu custei a encontrar o desbloqueio aqui das portas. Por quê? Porque na verdade o desbloqueio das portas fica do lado esquerdo aqui, um local bem escondido aqui próximo ao volante. É importante salientar também que a abertura do tanque de combustível é só no controle remoto. Você na chave, né, quando você vai abrir o carro, destravar o carro, destrava também a abertura do tanque de combustível. Em relação à multimídia, pessoal, a multimídia é bem simples, tá? Ela até que é bonita, tem algumas funções interessantes, mas basicamente ela é somente Android Auto e mais nada, tá? Rádio, telefone e o Android Auto, não tem muita coisa diferente, tá? Então a multimídia é bacana, a telinha é legal, só que funções bem básicas. Também em relação ao acabamento, você consegue ver alguns pontos de parafuso aparente, né? E daquela tampinha dos parafusos. Por exemplo, aqui atrás nesse porta-trecos, você vai conseguir ver os parafusos. Nas portas também você consegue ver ali o acabamento dos parafusos. Então é algo que incomoda um pouquinho o quanto ele é simples, né, em relação ao acabamento. O controle dos vidros também é somente o básico, né? Não tem acionamento elétrico dos retrovisores, não tem trava da porta nas portas, né? Somente o acionamento dos vidros mesmo, o que mostra também que é um carrinho de entrada, né? O parasol deles, pessoal, tá vendo? Não tem acabamento aqui no espelho, mas pelo menos tem um espelhinho dos dois lados. Do jeito que ele bate, você já percebe também, né, que não teve uma preocupação assim em fechar de forma suave, não. Ele bate bem firme e barulhento, né? Em relação a itens de segurança, pessoal, ele tem o básico, tá? Tanto é que ele recebeu, não foi nada bem no desempenho no Latin NCAP, conseguindo, se não me engano, uma nota 0, né, no crash test. Ele tem apenas 2 airbags frontais, ABS, EBD, só que não tem controle de tração, nem estabilidade, nem airbags laterais, traseiros de cortina, nada disso, tá? Então, em termos de segurança, ele é o básico do básico mesmo. Pessoal, em relação ao espaço interno, é um espaço bastante generoso, o porta-malas também bastante generoso para a categoria. Na faixa de preço dele, o que a gente tem? Mob e Kwid, basicamente. Mob e Kwid podem ser comparados a ele em termos de espaço interno? Não. Se você coloca Mob e Kwid ao lado dele, esse carro aqui é de uma categoria acima, em termos de espaço, de ser um carro mais alto. Então, nesse ponto aí, ele entrega mais do que os outros pelo que ele está cobrando, embora seja um carro caro, né, para Brasil, porque a gente sabe que no Brasil as coisas estão muito caras, mas por ser Brasil, ele entrega mais do que os outros na mesma faixa de preço. O sistema de som eu achei interessante, é básico, mas ainda é melhor, por exemplo, do que o Onix, que é um carro de uma categoria superior. Ele tem 2 tweeters aqui na coluna, tem 2 alto-falantes na frente e 2 alto-falantes atrás. A gente sabe que os Onix não vêm nas versões intermediárias e básicas com alto-falantes atrás, então pelo menos nesse quesito ele vai um pouquinho melhor do que um carro, por exemplo, que é de uma categoria superior. Bom, pessoal, vamos mostrar um pouquinho do carro aqui.
porta-malas dele é bastante generoso para a categoria, né? Bem acima aí de Mobi e Kwid, não tem nem comparação. E o acabamento é legal também, todo acarpetado. Passando aqui para a lateral do carro. Vamos acessar aqui a parte interna da frente. Vocês podem ver o design do painel, do volante, da multimídia, como que é o espaço interno, o formato dos bancos, né? Aí um pouquinho do design lateral e traseiro. E aqui um pouquinho de um dos pontos mais fortes dele, né, que é o espaço interno, especialmente para quem vai atrás, o que é uma coisa raríssima em veículos de entrada, muito menos se comparado aí a Kwid e Mobi. Lembrando que o valor desse carro, pessoal, está a partir de 75 mil, a versão mostrada nesse vídeo está abaixo de 90 mil, o que ainda é muito alto, mas é a realidade do nosso país, né? E esse foi o nosso review, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, ajuda o nosso canal também comprando pelos links da descrição e assistindo nossos outros vídeos. Um abraço, até a próxima e tchau!